Bom dia, senador Vital do Rego, senador Humberto Costa, senador Paulo Davim, Odorico, Socorro. Eu gostaria de pedir licença ao presidente para nós fazer uma singela homenagem a essa conselheira, cujo nome é Valtênia Águeda da Costa, conselheira, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Corumbá, conselheira do Conselho Estadual de Saúde, que até os últimos momentos da sua vida dedicou à luta na defesa da participação popular, na defesa desse sistema tão rico construído pelo povo brasileiro, e que acho que a questão principal do objeto dessa comissão é a proteção da vida, certo? Então, acho que essa lutadora merece um registro, ser registrada não apenas como uma cidadã, mas uma lutadora. Por isso, acho a importância de registrar o nome da Valtênia Águeda da Costa nesse momento. O Conselho Nacional de Saúde, particularmente a sua comissão de orçamento, vem tentando, ao longo dos últimos anos, subsidiar o controle social na qualificação da sua intervenção, mas principalmente buscando sistematizar o acúmulo que a participação popular desenvolveu ao longo dos últimos anos, no sentido de entender, propor, formular, mobilizar a sociedade brasileira em torno da garantia desse direito. O Sistema Único de Saúde, ele nasce com um problema congênito, que é o problema do seu financiamento. Levamos 10 anos para garantir na Constituição uma destinação, mais 11 anos para regulamentar esse financiamento. Mesmo essa regulamentação ainda ficou com um problema sério, onde não ficou definida a justa participação da União na garantia desse direito. Por isso mesmo, o controle social, o Conselho Nacional de Saúde, tem mobilizado a sociedade brasileira no sentido do povo brasileiro ser o autor, como foi na Constituinte, ao propor o Sistema Único de Saúde, um projeto de iniciativa popular. Da mesma forma, o povo brasileiro ser o autor de parte da solução do financiamento, apresentando um projeto de lei de iniciativa popular. Esse foi o objeto de ontem. Então, o Conselho Nacional de Saúde tem se debruçado ao longo do tempo. A nossa presidente já colocou um pouco a análise a respeito das discussões, dos grandes dramas, e da mesma forma de que os 10%, a proposição dos 10% da União não é uma proposição que o Conselho Nacional de Saúde trouxe agora, foi objeto de debate nessa casa. Da mesma forma, a discussão a respeito da regionalização, que é uma das formas da gestão, não é um debate de agora, ou seja, não longe de querer simplificar o quão complexo que é a gestão e o financiamento, mas parte importante das soluções, do conjunto das soluções, tanto do financiamento da gestão, do ponto de vista da formulação política, nós já apresentamos, já temos há muito tempo, desde inclusive do ponto de vista assistencial e de governança ou de gestão, desde o nascimento do Sistema Único de Saúde. Então, a nossa função aqui é acumular e construir lastro político na sociedade para que algumas proposições que já tramitam ou que já tramitaram aqui nessa casa ter capilaridade e ter lastro nas diversas organizações. No caso dos 10% da União, nós conseguimos, o Conselho Nacional de Saúde e as suas diversas entidades, mobilizar amplos setores da sociedade brasileira. Hoje nós podemos dizer que o que tem de sociedade civil organizada nesse país, certo, está de alguma forma envolvido, mobilizado no sentido de ampliar o lastro político, buscar assinaturas, participação, e queremos trazer mais de 2 milhões de assinaturas aqui para o Congresso Nacional nesse projeto de lei. Já alcançamos 1.250.000 assinaturas. Vamos trazer aqui para apresentar essa pauta que já esteve aqui presente. Do ponto de vista do financiamento, para não me alongar muito, tem algumas formulações que, ao longo do tempo, a participação popular já apontou. Algumas, inclusive, já tramitam aqui no Congresso Nacional, umas na Câmara, outros no Senado. Vou destacar apenas
das proposições na qual estão na agenda política do Conselho Nacional de Saúde. A primeira é a taxação das grandes fortunas. É deliberação das últimas conferências nacionais de saúde, e os cálculos dão conta que 957 CPFs, se taxado adequadamente, tem condições de apenas 957 CPFs, certo? Contribuir com mais de 8 bilhões ano. A concentração de renda no nosso país é algo escandaloso. É um dos países onde há maior concentração absolutamente desproporcional. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Saúde, as suas conferências, têm uma proposta concreta e objetiva, inclusive que tramita e que deve ser objeto de reflexão dessa comissão. Outra proposição, também de origem das conferências, do debate da participação social, da sociedade no controle social, é a discussão de destinação de 50% dos royalties do petróleo também para garantir a saúde. Porque se não tiver saúde, você investe em educação, muito provavelmente esse recurso que você vai investir em educação não vai ter o retorno necessário. Portanto, é proposição do controle social, do Conselho Nacional de Saúde, a discussão da participação dos royalties do petróleo na garantia do financiamento da saúde. A terceira proposição, que vem já sendo elaborada há algum tempo no Conselho Nacional de Saúde, é a questão do ressarcimento dos serviços prestados pelos planos de saúde. É muito baixa e muito pouco eficaz, embora reconheçamos que nos últimos 2 anos o Ministério da Saúde conseguiu cobrar o que em 10 anos não havia conseguido cobrar, mas as indicações e a estrutura que tem o serviço suplementar dão conta que o tamanho do ressarcimento necessário para os cofres públicos do setor suplementar pode significar um aporte importante para garantir o financiamento do Sistema Único de Saúde. E uma reflexão, uma proposição que o Conselho Nacional de Saúde fez na época do debate nessa casa, a respeito do fim ou não da contribuição sobre movimentação financeira, nós trazemos a reflexão a respeito desse Bolsa Empresário, que foi definido com o fim da CPMF. Ou seja, com a discussão de diminuir os custos da produção, a gente não viu um centavo dos mais de 30 bilhões que a CPMF garantia para o financiamento da saúde, um centavo em redução de preço, ou seja, foi os dados que nós temos na Comissão de Orçamento, que davam conta que 80% dos recursos oriundos da CPMF era do sistema financeiro e da grande indústria, que era os principal origem dessa fonte de recurso. Nós temos uma crítica a essa decisão, uma vez que esses recursos fazem muita falta ao financiamento do Sistema Único de Saúde. E também a discussão, que é a necessidade de ter uma reflexão, que a nossa presidente já colocou também a nível de reflexão, é o problema do contingenciamento e do cancelamento dos restos a pagar. É insuficiente, nós sabemos, os recursos destinados, mas mesmo esses recursos destinados, eles são contingenciados e um valor importante, significativo desses valores são cancelados e não são realocados. Hoje está na ordem, em 2013, está na ordem de 12 bilhões o que está anotado em restos a pagar, ou seja, muito em virtude do processo de contingenciamento e a necessidade de uma reflexão a respeito da solução desses importantes recursos, e acredito que a gente pode, em conjunto aqui, encontrar uma boa solução. Era isso, senador. Obrigado. Agradeço